Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que acompanham aqui o canal, que comentam, dão feedback, se inscrevem e que também, é claro, fazem suas compras aqui na loja. Agradecimentos mais do que especial, é claro, a Madine, que mandou gentilmente para mim o seu GPS C406 para fazer a apresentação exclusiva aqui para vocês. Então, para quem não conhece a Madine está no mercado de bicicletas há 5 anos. Hoje, especificamente, ela completa o seu 5º aniversário de operação, proporcionando com vários produtos da série. Então, desde GPS, medidor de potência, rolo de treino, sensores complementares para como cadência cardíaco e similares. Mas hoje eu vou falar especificamente do seu GPS queridinho, que está aqui em mãos comigo, que é esse belíssimo exemplo do C406 na coloração vermelha, sendo que tem cores adicionais, que seriam, por exemplo, a preta, laranja ou azul. Você pode selecionar no link de compra que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu recomendo assistir ao vídeo por completo, porque eu vou colocar as especificações base do equipamento e também mostrar os recursos do aplicativo e como que é feito o comportamento dele com o Strava, para sanar essas dúvidas que vão aparecer com certeza para quem tiver sobre o equipamento. Então, primariamente, vamos falar da parte principal. O aparelho tem uma tela de 2,5 polegadas de LCD, né, com um painel monocromático. O que significa isso, Max? O painel ele é basicamente sem cores, então ele não tem coloração na sua tela. Então, aqui está ligado aqui agora. Eu vou ligar o backlight aqui em cima para vocês poderem ver um pouco melhor. Eu vou ajustar o foco agora. Pronto. Então aqui nós temos a tela padrão do equipamento, que você pode colocar até 7 dados informativos aqui. Então, por exemplo, velocidade, tempo, distância, cadência, altimetria, velocidade máxima, média, como você determinar, isso você escolhe. Porém, o aparelho suporta até 30 telas, tá? Então você pode colocar 30 telas diferentes com praticamente 7 dados em cada. Então você pode colocar aí as informações que você achar mais conveniente. Os botões base são, aqui do lado nós temos o botão de acionar, iniciar a partida e desligar, né, propriamente. Aqui nós temos o botão de pausa e o botão de sincronização. Aqui em cima nós temos o botão do backlight, que vocês viram que eu pressionei para que ele fosse acionado, e o botão de volta. Então, por exemplo, está no meio da pedalada e aí você quer marcar uma volta nesse circuito, digamos o exemplo, você pressiona aqui em cima. Pelo manual da Madine, aqui seria o botão A, B, C, tá? Pela ordem que eles colocam, tá? E aí vai uma dica já interessante para quem tem medidor de potência e precisa fazer a calibração desse medidor. Você vai pressionar os 2 botões aqui ao mesmo tempo para poder fazer a calibração do sensor, tá? É claro que aqui todas as partes de personalização elas serão feitas no aplicativo da Madine, que é o Madine Utility, que você baixa no seu aplicativo da Play Store ou da Apple, tá? E o equipamento ele sincroniza com Strava. Isso significa que você conecta com o seu smartphone e faz o recurso de envio para lá. Um aviso: este aparelho não possui capacidade de navegação. Então, por exemplo, Max, eu quero jogar um mapa do Caminho da Fé. Tem como carregar? Não, ele não tem capacidade de carregamento de mapas, apenas as informações básicas como vocês veem na tela. Aqui na parte superior, vocês devem estar vendo piscando, nós temos aqui o dado de Bluetooth e o GPS piscando e o dado de sensor aqui que está ativo, tá? Então o que acontece aqui? O sensor Bluetooth vai ficar piscando porque está buscando o Bluetooth dos meus smartphones, e o GPS propriamente do sensor da busca de sinal. E dos sensores vão ficar buscando também os sensores que estiverem ativos. Quando você conecta o seu smartphone, o indicador de Bluetooth aqui ele acende e o sensor também aparece aqui habilitado, caso você habilite na bicicleta. Senão, vai ficar piscando aqui sem nenhum problema, tá? Outro ponto muito interessante é a autonomia. Uma bateria de 1000 mAh aqui dentro, com capacidade de até 30 horas. É claro que para chegar a essas 30 horas
tem que estar com o backlight desligado e o número menor de sensores ligados, porque aí você vai ter essa autonomia de fato das 30 horas, tá? E para acessar as telas, eu tinha falado que são 30 telas de seleção. Nesse nosso botão aqui de pausa, você pressiona uma vez, olha lá, já mudou para a tela 2, tá? Aqui eu não configurei, só deixei como tá, como vocês estão vendo, e vou apertar mais uma vez para mostrar a tela 3. Pode ver que só tem só um dado básico, o restante não tem. Então quer dizer que eu não coloquei, eu não fiz a configuração, tá? E essas mesmas telas, eu vou mostrar o aplicativo aqui de base para vocês, mas depois na sequência eu vou mostrar a operação do aplicativo propriamente, para vocês poderem entender. Mas aqui a ideia é para vocês verem a diferença de quando eu trocar a tela, né, do aparelho, ele vai trocar na hora, praticamente, né? Então só estou aguardando aqui a conexão do equipamento, tá, do meu smartphone com o GPS. Vamos aguardar aqui só um instantinho. Aqui do aparelho você vai poder fazer tudo, tá? Ajuste de tela, de do som, porque aqui o meu está desabilitado o som, tá? E ele fica assim, ó, quando está conectado fica essa informação aqui na tela, tá? Eu vou fazer uma troca de página, vocês estão vendo na página 3. Então aqui, para mim, está na página 1. Eu quero aplicar essa página aqui. Então aperto o botão de... Vou virar aqui a tela, ó. Tentar aplicar aqui com o meu dedo aqui. Ó, apliquei. Olha lá, já voltou aqui, ó, tá vendo? A tela já está de volta aí na sua série, tá? Então, basicamente é isso. Claro que então, quando começar a atividade, inicia aqui, quer parar a atividade, aperta aqui e segura, porque ela vai zerar esses dados da tela. E aí, abre o aplicativo e vai fazer a sincronização. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo funcionando, né, com a gravação no telefone celular, para vocês poderem conhecer como é que se comporta o aplicativo. Dúvidas ou maiores informações é só comentar aqui no vídeo. Fala galerinha, aqui é o Max. Então, continuando aqui a parte do vídeo que eu tinha falado, então agora nós vamos falar do aplicativo Magiene, para vocês poderem conhecer. E aqui já tem uma atualização que saiu hoje, já dá para ver aqui, que vai melhorar aí. Eu já atualizei o meu aqui e basicamente as atualizações são: você vai poder reenviar os arquivos do treinamento, que antigamente não dava para fazer, né? Tinha um erro, né? Dava dando erro, então a Magiene corrigiu esse erro. Foi reportado o erro de log, né? Que era um erro que também estava lá, né? E você pode também agora fazer o envio manual para o Strava, tá? E alguns outros problemas foram resolvidos aqui. Então, vamos abrir aqui o aplicativo. Lembrando que o aplicativo está disponível no Android ou na Play Store, tá? Essa imagem aqui você pode tocar na tela que ela sai, né? No skip, ela sai aqui. Vai fazer esse número que está aí na tela é o número do meu aparelho. Ó, já está aqui conectado Training Syncing ao Training Synchronized, ou seja, todos os treinamentos já foram sincronizados, porque eu já fiz, né, o treinamento. Mas quando você faz o treinamento padrão, é um estalo de dedos, já resolveu, já está no Strava. E aqui é a tela base, tá? Então o que nós temos aqui, se eu tocar no numeração, eu vou abrir o meu aparelho, né? E aí nós temos aqui, o programa está em inglês, mas não é difícil de entender, não é o dragão de 7 cabeças, já aviso vocês, tá? E quando vocês pegarem um aparelho pela primeira vez, a recomendação que eu dou é já atualizar o aparelho para a versão 0.11.2, tá? Ou 0.112. Essa foi a última atualização que a Magiene liberou, mas sempre que tiver, atualiza, tá? Porque sempre vai ter alguma coisa. Então, aqui nós temos a página, né, de informações, aquela que eu falei no vídeo lá, que você pode personalizar, a inclusão dos sensores, as funções, o perfil, a ressincronização. Isso aqui não tinha, agora tem. E aplicativos autorizados, reportar o erro e o reset de fábrica, tá? Então vamos por etapa. Vamos a páginas. Nas páginas, lembra que eu falei que tinha as páginas personalizáveis? Aqui estão. Eu posso colocar até 30, tá? Mas não vou mostrar as 30 porque não é necessário. Mas aqui em cima, quando vem de fábrica, ele vem basicamente assim, ó. Ele vem com esse chinês aí em cima e vem com 3 páginas, tá? Mas eu quero editar. Ele não deixa. Ele fala não é possível editar o plano original. Então o que você faz?
você cria um novo. Então você toca aqui no editar, copiar, ele vai fazer uma cópia desse plano e você altera. E aí vai ter o nome lá que você vai criar. Então eu vou mostrar aqui o meu, né, do Max aqui, nosso exemplo. E tá aqui, ó, página 1, página 2, 3, 4, ó, tudo vazio, tá? Aqui é só um exemplo. Aí quando você quiser colocar os dados que você quer colocar na página principal, aqui vamos supor, velocidade atual. Então você toca em editar, toca no campo que você quer alterar e tá aqui, ó, velocidade ou potência. Ah, eu quero velocidade, então ok. Aqui embaixo você vai selecionar o campo que você quer, ó, outras opções, grade, distância, cadência, nada. Então eu quero distância. Ah, eu quero volta, não, eu quero distância normal, ok. Ah, caloria, ah, eu não quero caloria, eu quero o tempo total. O tempo de volta ou o tempo de movimento. Aí você escolhe o que é mais aplicável, ok. E aí vai trocando aqui, ó, tá? Então, finalizou a troca. Ah, eu quero salvar a página 2. Aí vai para o lado, a mesma coisa. Ah, página 3, 4 e assim vai indo, tá? Se você quiser colocar mais páginas, tem a opção de adicionar, porque aqui eu já coloquei as 30. Então, eu vou salvar. Ele vai estar, o aparelho está conectado, então já vai atualizar a tela do aparelho, tá? Mas se por acaso você quiser um outro perfil, um exemplo, você vai aqui no nome Max, vai no Custom Plan, tá aqui, ó, adicionar e coloca um novo nome. Nós vamos colocar aqui vídeo. Olha lá, não suporta acento, então tem que ser o vídeo sem acento. Pronto, vídeo, ok. Tá lá, página 1. Aí você faz a mesma coisa que você fez no outro, tá? E aí você depois finalizou, salvou. Não tem segredo aqui. Muito bem, então a gente pode cancelar isso aqui. Eu vou cancelar essa tela. Eu vou voltar aqui. Vamos à parte dos sensores. Aqui os sensores você vai poder colocar os 4 tipos. Então você pode colocar o cardíaco, cadência, o medidor de potência e o de velocidade. Lembrando, pode ser Bluetooth ou pode ser ANT, tá? Isso não há uma diferença nessa questão. Lembrando que é tudo feito no aplicativo com o telefone conectado. Se não tiver conectado, não atualiza. É claro que é só uma vez. Depois, se configurado, ele já se entende com o GPS, não tem segredo, não tem precisar ficar toda hora configurando, exceto quando é o medidor de potência, como eu disse no vídeo, que tem que fazer a configuração de calibração. De resto, não tem que fazer mais nada. No caso de funções, olha só, para quem está no Brasil, nós utilizamos, eu estou em São Paulo capital, então horário de Brasília, então eu vou usar o time zone -3. Dependendo do estado brasileiro, é outra zona, então você vai ter que conferir lá direitinho qual é o seu fuso horário, para não ter problema. Se você está em outro país, você vai fazer nesse processo também a mesma coisa, tá? Aí tá aqui, ó, backlight automático. Então, de acordo com o horário, vai acender a luz. Você pode escolher ou não. Autodesligamento. Você pode configurar o GPS para ele desligar daqui a cada 10 minutos. Então, você pode 10 minutos ou 5 minutos ou a cada 1 hora. Você determina essa escolha. Autopause. Aí aqui, autopause, aquela pausa automática. Ah, mas eu quero que fique mais rápido. Então, ó, 1 km por hora, por exemplo, ele já vai fazer a pausa automática. Isso é interessante para quem quer ter os máximos de dados. Aqui seria o som. Ah, eu não quero o som do aparelho, então você desabilita aqui as suas funções. Aqui seria potência estimada, tá? O que significa isso? Se você tiver um medidor de potência, você habilita este recurso. Por quê? Ele vai dar os dados na tela adicionalmente do medidor de potência. Caso contrário, não deixe ligado, é desnecessário. Aqui no caso seria de recordação. Então se você desligar isso daqui, ele vai mostrar a data normalmente, porém não vai mostrar os arquivos de gravação, essas coisas. Então deixa habilitado. Aviso de cardíaco, ou seja, você está pedalando e você marcou aqui 170. Então quando bater 170 bpm ele vai dar um alerta
de cardíaco, do medidor de potência, a mesma coisa. Então coloco, se você quer esses dados, você deixa habilitado. Caso contrário, é só desmarcar e ele já não vai apresentar nenhum alerta. Na linha de profile, nós temos o perfil. Então você vai colocar o seu perfil, seu nome, né, o gênero, no aniversário, altura, peso, uma potência de FTP que ele coloca aqui, máximo de cardíaco e assim por diante. E você coloca os dados aqui, tá? Ressincronização, isso aqui é uma função nova, tá vendo? A Madini vai levar um tempo para fazer esse processo. No meu caso aqui eu não preciso, porque já está tudo sincronizado, mas caso você precise, está aqui o processo, você vê a lista ou você inicia e você aguarda refazer a sincronização dos dados caso alguma atividade não tenha sido carregada. E o mais importante, que é a autorização de aplicativo. Então temos aqui o auto-upload, ok, já está ativado. Aplicativo permitido, Strava. Quando você fizer a primeira vez a utilização, você tem que clicar no Strava, fazer o login como qualquer outro aparelho, como na Garmin, no Shoes, etc, etc. Vai fazer lá o login, ele vai autorizar, permite Madini, conexão à sua conta. Sim, permitido. Pronto, não tem segredo. Reportar erro, caso você encontrar algum erro. Reset de fábrica. Se reset de fábrica, você pode fazer o reset do aparelho, caso você vá vender ou você queira resolver algum problema. E esquecer esse dispositivo. Quando você caso você troque de telefone, é interessante você fazer esse processo, porque você tira o Bluetooth do aparelho antigo e habilita no novo aparelho, tá? E agora falando das atividades, tá aqui em cima. Então, ó, training time aqui 9 minutos, vamos ver todas elas. Aqui as primárias foram de testes e essa aqui de hoje, ó, 8 da manhã, rodei 1 km, 5 minutos para testar o aparelho. Olha só, ele já mostra o mapa prévio aqui, antes não mostrava, isso aqui foi uma atualização que a Madini mandou, já corrigiu. O tempo, a média, as voltas, a velocidade, cadência, altitude. Se tiver cardíaco e potência, os dados vão aparecer aqui, tá? E aí tem um ponto legal que eu gostei, que é o seguinte: esse botão aqui em cima aqui do lado dos 3 pontos, você pode enviar esse arquivo FIT para alguém, ou você pode mandar para o seu WhatsApp, no seu e-mail, no seu Drive, como você quiser. É um arquivo FIT, então exporta o arquivo FIT, tá? E aqui, olha lá, não quero esse treino, quero reenviar esse treino e assim por diante, tá? E aí no Strava, né? Então vamos lá para o Strava, vamos abrir o Strava aqui. E aqui está a atividade, ó. A atividade de hoje está lá, GPS Madini, primeiro teste, tá aí, ó. Então, basicamente é isso aqui, tá? Para vocês terem uma ideia de como ele se comporta no caso aqui, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter a satisfação de responder vocês. Não esqueçam de reportar para o vendedor lá da Madini, que foi a indicação do parceiro brasileiro, o John Marks. E é claro, é só fazer a compra lá que você vai receber aqui no Brasil ou no mundo todo. O Max Bike SP, a sua bike shop na internet.